were you born? Where were you born? Muitos de vocês conhecem o where, né? Que significa onde. Onde? Eu tô perguntando aqui sobre local, tá? Where were you born? Alguém pegou o conceito total da pergunta? Alguém entendeu a pergunta em si? Where were you born? Where é um trava-línguas, né? Ó. Where were you born? Alguém entendeu aqui? Where were you born? Ou vou falar rápido. Where were you born? Where were you born? É um trava-língua. Olha só, a Karina acertou. A Karina acertou aqui, ó. Where were you born? Tem a ver com onde você nasceu. Where were you born? Você nasceu no passado, então a pergunta tá no passado. Então, muitas vezes alguém está conversando lá com um americano, com um nativo, e ele te pergunta: Hey, where were you born? Onde você nasceu? E como você responde? Ó, I was born, ou seja, eu nasci em Brazil. Or I was born in São Paulo. I was born in, I don't know, in... Manda aí aonde você nasceu, usando a frase. Coloca aí no chat, I was born in, e a cidade que você nasceu. Por exemplo, Recife, aqui vou colocar de exemplo. Ó, responde essa pergunta aí pra mim. Se você estivesse batendo um papo comigo e eu te perguntasse, Hey, where were you born? Como que você responderia? Manda aí no chat, vou até deixar maior aqui, ó, pra você conseguir construir sua frase. Ó, eu tô vendo que a Karina, ela respondeu, ó, I was born in Botucatu, em São Paulo. Perfect, that's it. É assim que você responderia essa pergunta. I was born in Botucatu. Vamos ver quem mais responde. Galera, então, ó, where, onde, were you born, onde você nasceu? Para responder, I was born in, a Fabiane mandou, Santa Catarina. Pode ser qualquer lugar, você só vai mudar o final. Galera, esse é o poder de você aprender o idioma através das combinações, tá? É um dos principais pilares do método EA. Por quê? Porque aqui, ó, você só memoriza o padrão e você só vai mudar o final. O padrão é sempre o mesmo. Você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Você nem precisa saber o que, que é born, o que, que é. Você só lembra o padrão completo. Ó. I was born in, eu nasci em tal lugar. E aí você só muda o final ali, que é o lugar, né? Ó, eu tô vendo aqui quem mais mandou. O Rafael, I was born in Moçambique. A Andresa, I was born in Maranhão. A Bianca, I was born in Marabá. Não conheço essa cidade. I was born in São Tomé. Tá vendo? Então é muito simples de você formar sua frase. E por último aqui, nossa última pergunta é uma pergunta, gramaticalmente falando, um pouco mais avançada, mas ela é importante para você conseguir se comunicar. Galera, a pergunta é essa aqui, ó. Have you ever... E aqui vai ter um complemento. O que significa essa pergunta? Have you ever... Toda vez que você ouvir um nativo falando, por exemplo, essa pessoa está te perguntando, você já fez tal coisa? Por exemplo, você já pulou de paraquedas? Então, ó, have you ever skydived? Você já pulou de paraquedas? Ou se não, have you ever traveled to Canada? Ou seja, você já viajou para o Canadá? Ou se não, have you ever? Você já, ó, have you ever é o padrão, é a combinação, have you ever. Depois você vai mudar de acordo com o que você quer perguntar, né? Have you ever... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Have you ever... Have you ever... Deixa eu pensar num exemplo para não confundir vocês. Have you ever learned English? Você já aprendeu inglês? Então, ó, tá vendo que o começo é sempre o mesmo, é sempre have you ever. Ó, have you ever, você já, e o final é o que muda. E um detalhe aqui dessa estrutura, gente, desse padrão, é que você vai usar aqui os verbos em outra estrutura, tá? Por isso que eles estão diferentes ali. Eles estão no passado, tá? Então, ó, have you ever skydive? Você já pulou de paraquedas? Have you ever traveled to Canada? Você já viajou para o Canadá? Have you ever learned English? Você já aprendeu inglês? Então, essa pergunta aqui eu considero uma das mais importantes para você saber. Por quê? Porque ela é
Muitas vezes, muita gente fala: "Ah, isso aí é avançado, eu vou aprender quando eu estiver lá no avançado", mas, meu, você tem que saber disso desde o do básico, entendeu? Porque é uma pergunta-chave. Ela acontece, ela é feita basicamente toda hora. Vocês estão me ouvindo, gente? Coloquei aqui no modo avião sem querer. Acho que eu voltei agora. Tava no Wi-Fi. Então, ó, it's important. Have you ever? Você já fez tal coisa? Beleza?